legais? Eu acho que teria sido mais leve. O que você acha? Pois é, quando eu tive as crianças também, não tinha muito esse serviço tão disponível pra gente. Não é? E eu ficava escutando muito palpite. E esses palpites foram, assim, uma derrota no meu emocional. Pra mim também foi muito ruim e fez eu desistir muito fácil. Hoje eu vejo que eu não precisaria ter desistido se eu tivesse tido todo esse apoio. E quem é a nossa convidada de hoje para falar sobre isso? Nossa convidada de hoje é Laís, enfermeira e consultora de amamentação. Bem-vinda! Laís, antes de você começar a falar, em sua homenagem, eu fiz umas... Ai, mentira! Peitiolas. Eu preciso disso! Sensacional! No final... Você vai me dar esse... Não tem troca de faixa? A gente faz a troca das peitiolas. Adorei. Porque onde a gente olha, a gente vê peito, né? É. Então você já me recebeu assim, já me sinto em casa. Pois é. É assim que um bebê vê a mãe? Exatamente assim. Quando ele nasce, ele já sai sugando. Verdade. Viramos peitos. Adorei. Você vai me presentear, né? Muito obrigada. Meninas, muito obrigada pelo convite. Fico realmente muito feliz, porque para mim sempre é um prazer falar de amamentação. E é um prazer estar com vocês, porque a presença de vocês já me faz muito feliz. E trazer esse conhecimento, como você falou, o quanto que é importante esclarecer cada vez mais para as mães, né, para as famílias, para a sociedade, o quanto que é importante levar o conhecimento da maternidade real, da amamentação para essas mulheres e deixarem elas passar por essa fase de forma mais leve, como você falou, o quanto que isso é importante. Então, tenho certeza que a nossa conversa vai ser bem produtiva. Então, vamos lá. Vamos começar quando ainda estamos grávidas. Sim. A gente escuta uma porção de coisa, né? Passa babosa, anda com o peito livre, leve e solto, toma sol, passa a bucha, aperta, faz o bico. E aí? É para fazer, não é para fazer? Como é que é essa preparação antes de você ter o bebê? Na verdade, a melhor preparação que você pode fazer na gestação para amamentar é ter conhecimento. É estudar, seguir profissionais que falam sobre o assunto de forma atualizada, porque não há nada o que se fazer na mama. Antigamente era, assim, uma orientação até vinda do Ministério da Saúde, que era para passar bucha, ficar puxando o mamilo. E hoje em dia está mais que comprovado que isso não é benéfico, pode até machucar a mama. E aí, quando você precisa estar pronta para amamentar, sua mama está super machucada, escoriada. E também não tem nada que comprove que você vai formar bico, por exemplo, na gestação. Tem mulheres que ainda acreditam que compra, e ainda é vendido, né? Nas lojas de produtos de bebê, você ainda encontra concha para formação de bico. Também Nossa, eu usei e assim, Laís, pra mim foi péssimo, na verdade. Eu tava esperando a sua resposta, eu fiquei esperando péssimo. Não, realmente foi péssimo. Na gestação mesmo. Não, eu usei, na verdade, depois. Antes, na verdade, falavam pra eu passar essa bucha, não passei, porque eu fiquei com medo. Mas assim... As mamas já estão sensíveis, né? Sim, E a gente fica esfolando. Porque pra mim a amamentação, ela não foi... por não ter tantos conhecimentos como a gente tem hoje, né? Tanta informação. E ela não foi nada agradável. E depois eu usei essa concha. Nossa, eu não podia ver essa concha na minha vida. Tem mulheres que acreditam que na gestação já é pra usar, quando ela tem um bico mais plano, mais curtinho, colocar aquela concha fazendo pressão para o mamilo ficar mais para fora e ela acreditando que o bico vai ficar maior para ela poder amamentar. Só que também não tem nada comprovado e não é verdade que vai formar o bico, porque a pressão que ela faz depois que ela tira a concha, aquele bico volta para o lugar. Então, o que fazer? Nada. É realmente estudar, ler bastante sobre o assunto, se preparar, porque quando o bebê nascer e for pro peito, é a hora realmente dela cuidar da mama. Quando o bebê, ele nasce, a gente tem aquela sensação de que, né, nasceu, pronto, tem o leite, né? E, na verdade, hoje, com algumas informações, a gente sabe que não é assim. Tem o colostro e depois vem aí o leite. O leite vai descer e o bebê vai se alimentar daquele leite, enfim. E a gente sabe que muitas têm dificuldade pelo bico ou por ter muito leite, né? E até falando um pouquinho ainda do meu caso, eu tive mastite de ir parar no hospital. Para mim foi péssimo. Nesse comecinho, logo? Logo no começo, e assim, pra mim foi, assim, eu falo que eu não sou referência pra falar da amamentação quando me perguntam, porque pra mim não foi nada legal amamentar. Então, eu já tinha esse receio, e aí parei de amamentar, tive que entrar no antibiótico, aquela coisa toda.
Mas, por quê? Porque eu usei a concha. Então, acho que, na verdade, eu acabei fazendo tudo errado, né? Foi um conjunto de informações que, de antigamente, né? Porque, na verdade, a gente acaba procurando muito assim. Ah, minha amiga acabou de passar por esse processo, deixa eu ligar para ela. Aí compra a concha, aí você compra tudo, gasta uma fortuna. Sim. Comprando acessórios que muitas vezes não vão ser úteis, né? Prejudiciais. Exatamente. E muitas vezes é uma posição da criança. Porque, assim, eu tenho uma curiosidade, né? Com isso tudo que você está falando também, Thaís. O bebê já nasce sabendo mamar? Vamos lá. Então, vou lá para a primeira Tá. pergunta da Thaís, tá? Em relação ao leite. Na gestação, nós já temos formação do primeiro leite. O colostro, ele é um primeiro leite, tá? Mas ele é aquele leite que ele é ideal para os primeiros dias do bebê. Durante a gestação, a mulher já começa a produzir colostro. E aí, quando o bebê nasce, aconteceu o parto, a placenta saiu, aí sim o volume de colostro começa a aumentar e aparecer e o bebê começa a sugar. O que seria a descida de leite? Seria essa transição desse leite. Quando o leite desce, e aí que é a fase mais crítica da amamentação, porque é uma adaptação de vocês ainda querendo botar o bebê para mamar, aprender a fazer esse manejo, junto com a descida do leite. Que é uma fase difícil, por quê? Nos primeiros dias acontece essa produção de colostro, lá para o terceiro, quarto dia de pós-parto começa a descer esse próximo leite que deixam as mamas muito inchadas, doloridas. Tem mulheres que têm uma febrinha mais baixa, uns calafrios, a mama fica bem dolorida. E aí, se você não tiver o bebê mamando de forma correta, você fazendo um bom esvaziamento dessa mama, você começa a deixar essa mama com leite parado, inflamação, e aí pode evoluir para uma mastite, tá? Então, é muito comum a mulher, quando tem um desajuste nessa primeira semana, nessa segunda semana, quando ela não consegue ajustar uma pega correta, começam a aparecer as intercorrências. Quais são? Ela não consegue esvaziar a mama, o bebê não mama direito, o leite fica parado, começa a empedrar, pode provocar mastite. Bebê não pega direito, essa mama machuca, ocorrem as fissuras, aqueles machucados horríveis, super dolorosos no mamilo, né? O que provoca dor, e aí ela começa a não conseguir amamentar. Então, um conjunto de fatores pode levar a um desmame, pode levar a uma dificuldade de prolongar essa amamentação. O fato da gestante tirar o leite, eu tirei também, não sei se a Adriana tirou, com aquela bomba elétrica. Tinha manual, tinha elétrica, tinha de tudo que você possa imaginar. Pra mim era um show de horror também, porque dói, aquilo aperta, que, né, parece que você vai morrer, e não acontecia, não... Sabe quando parece que não funciona, nada funcionava? Nessa fase. Então, essa fase, por que ela é uma fase mais difícil, né? Porque o leite desce e as mamas estão cheias não só pela produção do leite que aumenta, ela está cheia de edema, de líquido retido. Então, você vai botar uma bomba ali, você vai tentar tirar, você acha que tua mama está cheia de leite, explodindo. Você bota uma bomba ali, ela começa a ordenhar, você fala, só isso? Não acredito. É um negócio desse também, né? Isso. Por quê? Porque muito dali é edema. A mama está num processo mais inflamado mesmo, dolorido. Então, você bota uma bomba, estimula ela mais ainda, não sai nada, aí entra a frustração, você não consegue resolver isso. Então, a melhor maneira a fazer é colocar o bebê para mamar. Se você ainda sentir a mama dolorida, a gente faz, às vezes, nesses casos mais críticos, uma compressa fria, para você diminuir um pouco daquele edema, e aí sim você deixar aquele leite fluir melhor. Às vezes é tanto edema que comprime os ductos, e o leite até tem dificuldade de escoar, né? Esvaziar a mama. Então, se a gente não fizer um bom manejo nessa fase, intercorrências como essa são comuns de aparecer. A bomba ela é uma boa aliada da amamentação, mas usada de forma incorreta nesse período de apojadura, que é a descida do leite, pode provocar esse dolorido, esse machucado e causar até frustração. Poxa, eu não estou produzindo nada, não estou conseguindo Eu tive ordenhar. essa experiência, porque eu, na verdade, aconteceu isso, da mama ficar muito inchada, né? Vamos dizer assim, com a sensação de que eu tinha leite até aqui. E aí eu botava a bomba, o leite não saía. Aí eu ia para o chuveiro quente. Chegava no chuveiro quente, o leite começava a pingar. Aí começava a pingar. Falei, então, estou produzindo. Então, eu comecei a atribuir a produção do leite, não a sucção, mas a bomba, a água quente, a beber bastante água. E meu primeiro filho eu consegui amamentar até os 6 meses. Os outros não, foram até os 4 meses, assim, com muita dificuldade, muito difícil. E uma coisa que eu ficava, assim, nervosa é que o pediatra falava assim, massageie a mama para que possa dissolver esses nódulos antes de você amamentar.
Eu não sabia massagear a mama. Então, assim, eu acho que há uma ignorância da mulher, de uma certa maneira, no se tocar também. Ela não sabe até que ponto ela pode fazer isso daqui, né? Porque você aperta, ai, tá doendo, então não vou fazer mais. Ai. Então, o fato da gente não conhecer também o corpo da gente, fica difícil. Então, eu tive essa grande dificuldade de eu mesma massagear para dissolver os nódulos. E eu lembro que só no meu último filho que eu consegui uma enfermeira para ir na minha casa. E ela fazia. Eu fui na lua e voltava, né? Porque Nossa, já tava no... Nossa! Eu não podia nem encostar, Exatamente. não podia pôr nem o sutiã, nada pra mim Sim. favorecia. E aí a criança chorava, fazia tudo. Eu acabei realmente desistindo. Hoje, né? Ninguém tolera levar uma amamentação com dor Não por dá. muito Sim. tempo. E Não. falavam, não, seu leite é fraco, o seu leite é isso, o seu leite não alimenta. E aí começam a falar isso pra você, você começa a Ou então broxar, aquela, ou então aquela frase: "Ah, mas o seu peito tá machucado, você não pode amamentar, porque ele vai engolir sangue, o bebê vai engolir sangue", né? Até aonde isso é real ou não. Aí você pensa, meu Deus, qual caminho eu vou? Então eu vou pra fórmula, ou não, pra fórmula não. Sem meu contar Deus, né? que eu enchia de desesperador. pomada. Meu peito era uma camada de pomada, né? Oleosa e... Gente. Sim. Eu usei aquela Lancenon, que todo mundo falava que pode. Aí hoje eu escuto falar que não pode pôr direto o Pois bebê no peito. Qualquer pomada de lanolina, né? A base de Sim. lanolina, ela é muito oleosa, aí tem os seus riscos de dificultar a pega do bebê, de entupir. Se você usa Pois com é. frequência, vai entupir na saída de leite e pode provocar até um ducto entupido. Não, eu fiquei com um sapinho no peito. Nunca imaginei que eu ia ter De sapinho no tanta peito, umidade, gente. Nunca vi isso, jura? Juro. Candidíase É, mamária. candidíase mamária. Gente, Começou a não coçar, eu falei, gente, tá pegando fogo. Aí liguei pro pediatra, ele, calma, fica branquinho, né? Sim, E aí, e o que causou? Foi o absorvente. exatamente. Excesso de umidade ali, aqueles absorventes. Porque abafa. Exatamente. Abafa e fica úmido com É. frequência. Loucura. Tudo que vocês estão falando aqui é muito importante porque para você entender, né, a candidíase e tal, são intercorrências que aconteceram, né? E por que aconteceram? Porque faltou informação ali na base, né? E faltou para vocês e falta para muita gente. Então, o quanto que é importante você estar munida de informação atualizada durante a gestação já. O que vai acontecer com o meu corpo? A mulher, ela tem que entender, né? Primeiro dia de parto, o bebê nasceu, já tô com colostro. Ah, são essas gotinhas? É a capacidade que ele aguenta. O estômago do bebê é o tamanho de uma cereja no primeiro dia de vida. Você imagina a capacidade gástrica dele. É realmente muito pequena. Sim. A quantidade de leite que você produz, o colostro, é ideal para aquela fase do bebê. Momento, né? À medida que a capacidade gástrica dele vai aumentando, o seu volume de leite vai aumentando. E aí, o que acontece com o seu corpo? A mulher, ela tem que entender isso, né? Desce o leite, o que eu preciso saber nessa fase? Eu preciso saber massagear minha mama. Eu preciso. Não adianta eu botar o bebê para mamar com a minha mama cheia, dura, meu mamilo doendo, duro, que ele vai pegar errado. O mamilo tem que estar macio. Se o mamilo tá duro, esticado, o bebê só fica no bico. Então, eu tenho que massagear minha mama, tem que fazer o que o pediatra ele falou. A mama tá dura, eu preciso amolecer esse leite, porque o leite muda de consistência, ele fica mais endurecido quando ele fica parado na mama. Então, eu massageio, deixo esse leite mais fluido, deixo a areola macia, boto o bebê para mamar. Previno várias intercorrências, né? Então, se eu entendo o que vai acontecer com o meu corpo, o que é normal, eu previno essas intercorrências que a gente citou aqui. Então, é muito importante todo esse conhecimento que a gente está conversando aqui para a mulher ela se sentir mais... para ela entender o processo que vai acontecer com o corpo dela e quando vierem esses palpites, ela fala, peraí, não foi isso que eu... Então, Laís, Não é por aí. Você tem que estar dentro de um consultório, né, de uma obstetra, porque tudo é muito falado, mas sobre a amamentação em si não é falado. Vai acontecer Pré-natal isso, ainda né? é muito... Então, é como se fosse, não tem o plano de parto, você tinha que estar nesse plano da gestação para explicar isso. Sim. Porque quando você vai para a maternidade, você pariu, a criança já pluga no teu peito, agora você e ela vão embora. Então, se você não tem essa informação para te dar calma também, né? Porque fica assim um acompanhante. Põe assim, põe assado, agora vira, agora não tá, mas e a língua? Um outro fator que eu não sei se a gente consegue observar também no bebezinho que nasceu agora, é se essa criança, ela é uma criança preguiçosa, um bebê preguiçoso, ou se ele é um bebê que tem alguma situação de fono na língua, né? Alguma má formação. E às vezes a mãe também não consegue identificar. Se ela não tem uma orientação... elas, sei lá, daquele dia até a primeira consulta do pediatra são 15 dias. Então, são Isso, 15 dias que média. aquela criança vai mamar e que, de repente, a mãe nem sabe se ela tem alguma questão, né, de alguma
patologia, assim que se fala? Se tudo tá indo bem, Se como ela consegue... Como é que ela vai identificar se é só uma criança preguiçosa ou se ela realmente não está sabendo da amamentação? Da amamentação, não, dar o peito. Ou se a criança tem alguma questão. Então, é o que você falou da questão de ter isso no pré-natal, né? Os serviços de saúde em geral, ele tem os serviços, né, de orientação de amamentação nas maternidades, até as maternidades públicas têm as rodas de conversa com gestante, mas não é nada assim, cada serviço faz o seu escopo ali, né, dentro da sua maternidade e tudo mais. Mas, sim, a consulta de amamentação, ela é importante para ela trazer esses temas que a gente está conversando aqui e sinalizar essa mãe e essa família do que é normal para esse bebê nesses primeiros dias. O que ela precisa observar para saber se tudo vai bem, né? O que você acabou de falar. O bebê, ele vai indo bem na amamentação quando ela observa as trocas de fralda do bebê. Então, o bebê, ele tem que começar a aumentar as quantidades de xixi que ele faz por dia. Ele tem que ir mudando a coloração e a consistência do cocô. Então, no primeiro dia, ele vai liberar mecônio, que é aquele cocô bem preto. Ele vai começar a ficar mais marrom, esverdear, vai ficar amarelo. Esse é o normal. 5º dia de vida, o cocô ainda está preto, sinal vermelho. Tem alguma coisa errada com esse bebê, tá mamando pouco. Bebê começou a ficar muito amarelo, tá fazendo pouco xixi, sinal que tá desidratado, tá mamando pouco. Esse mamar pouco é porque ela não produz muito leite ou é porque a pega dele não tá sendo a correta, não tá ficando tempo suficiente no peito? Exatamente. Pouco provável que seja da produção. Só em alguns casos mesmo que a mulher já tem uma má formação na mama, alguma coisa que já vai influenciar na produção dela. Mas grande maioria dos casos é por conta de pega errada. A pega desajustada, o bebê pegando errado, né, que seria a pega no bico e ele tem que chegar na areola. Quando ele pega aqui com a pega mais fechada no bico, ele extrai menos leite. Além dele machucar a mãe e tudo mais, ele vai extrair menos leite. Ele vai extrair menos. Se ele extrai menos leite, eu tenho todos esses impactos. De pouca fralda, de bebê super irritado, que não consegue descansar. Ele mama, daqui a 20 minutos ele tá berrando, porque ele não descansa, ele mama pouco. E a gente ouve falar que, né, por exemplo, nesse caso, ele tá mamando pouco, ou então a produção do leite. É por conta, assim, leite fraco? Ou leite é comum, é igual para todas? Assim, igual que eu digo assim, não existe um leite fraco ou um leite forte, ou depende da alimentação da gestante, que na verdade da mãe, né, na verdade, que ela já deixou de ser gestante. Ou até mesmo na gestação, existe alguma alimentação com que ela possa produzir esse leite de alguma forma diferenciada, ou isso é mito? Não. A amamentação em si, né, os macronutrientes que a mãe ingere na alimentação, pouco interfere na nutrição lá do leite do bebê. Não existe leite fraco. Isso é um mito grande, que eu acho que já está caindo por terra. Isso já está sendo colocado na cabeça de todo mundo, que não existe leite fraco. O que existe muitas vezes, esse desajuste. Bebê pegando mal, ingerindo menos leite, ganhando pouco peso. Aí você vai botar a culpa no leite. Né? Essa mãe tá com leite fraco, o bebê foi no pediatra, não tá ganhando peso. Mas não é o leite que tá fraco, é porque existe um desajuste ali na amamentação. O bebê tá mamando mal, tá pegando errado. Então, a gente precisa corrigir a causa para esse bebê ir evoluindo no seu desenvolvimento. E me diz uma coisa. Então, o ideal seria chamar uma consultora de amamentação na gestação, para que ela já pudesse alertar o que vem, né? E orientar também o que essa mãe vai poder utilizar de acessórios. Então, por exemplo, tem gente que investe em cadeira de amamentação, investe em almofada, em conchas, enfim. Compra tudo para não ter que ir para a rua comprar as coisas, né? Tá tudo ali em tempo real, vamos dizer assim. O que você aconselha para essa mãe? Ela compra esse kit todo mesmo, né? Se você fosse hoje conversar com uma gestante. Olha, investe nisso, compra aquilo, isso não vale a pena. Como é que você daria essa assessoria para uma mãe? Tá. Em relação à consultoria, falando de uma forma geral para todo mundo, essa informação tem que chegar para todas as gestantes. De que forma? Isso vai ser muito individual, né? Se ela puder ter como contratar uma consultora para chamar de sua, levar ela na gestação, melhor dos mundos. Ela encontra esse serviço também na rede pública, nos bancos de leite. Ela encontra orientação. Ela encontra orientação na maternidade que ela vai ter o bebê, provavelmente tem ali algum serviço de cursos de gestante. Então, ela tem que procurar essa informação se existe. Então, ela vai... Hoje em dia, a informação está muito, muito acessível também na internet, né? Então, você acessa pelo YouTube muita informação de qualidade, de profissionais atualizados também, que ela pode estar consumindo. Então, ela precisa ter essa informação na gestação.
No melhor dos mundos, se ela tem uma consultora para chamar de sua, perfeito, tá? Que isso vai ajudar, com certeza, ela a tirar as dúvidas ao longo desse processo. Em relação aos utensílios, aos apetrechos, realmente as lojas de bebês são, assim, uma loucura, né? Elas entram e acham tudo. E muita coisa ali é A gente quer comprar desnecessária. tudo, na verdade, né? Bom de primeira viagem, então, quer comprar tudo, né? É desnecessário. E você entra e elas falam, isso aqui é bom, e você vai comprando. E muita coisa vocês nem usam, né? Então, o que eu normalmente falo? Calma, não precisa comprar nenhum apetrecho em relação... Porque às vezes ela já vem com kit pronto. Bico de silicone, concha... Hoje eu vejo muito menos, graças a Deus. Mas, às vezes eu ainda acho. Bico de silicone, concha, pomada, aquele kit de amamentação super prejudicial, que vai confundir a beça o bebê. O bebê vai pegar errado o bico artificial, vai prejudicar a mama. Então, ela gasta dinheiro, ainda é um utensílio prejudicial. A chupeta confunde também o bebê? Qualquer bico artificial, né? Então, a chupeta, bicos de silicone, que são aqueles intermediários que a mãe coloca ali no peito para amamentar com menos dor ou para facilitar a pega do bebê, que são desnecessários em muitos casos. E o outro bico artificial, chupeta, bico de silicone, faltou um, que a gente sempre fala. Então, qualquer bico... A mamadeira é um bico artificial, né? Então, qualquer bico artificial pode levar a confusão para o bebê, porque não é... é um bico anatômico que é parecido com o peito. Não existe esse bico, tá? Então, o bebê ele pode fazer confusão, especialmente nesse início que ele está aprendendo. Ele está aprendendo a mamar. É o que você perguntou. O bebê ele tem o reflexo de sugar. Ele nasce sabendo sugar. Ainda mais um bebê mais pronto, né? Maduro, que a gente chama de 40 semanas, 39. Ele nasce super apto para sugar, ele tem reflexo de busca, de sucção, mas ele não consegue fazer esse movimento sozinho. Então, ele precisa de um auxílio da mãe para levar ele para a pega de uma forma correta, ela sustentando a mama de forma correta. Então, ele faz isso de forma instintiva, sugar, mas a mãe precisa auxiliar ele nesse início, né? Então... Eu me perdi na pergunta. O bico. Fui. Eu vou assim, vou com as coisas vão na cabeça e a gente se perde. Então, qualquer bico artificial pode levar à confusão do bebê. E aí você perguntou da chupeta. Então, assim, esses utensílios de bico artificial são prejudiciais. Mas e aí, Laís, eu tenho uma dúvida. Porque às vezes tem alguns bebês que mesmo a mãe conseguindo amamentar, né, no peito, ele precisa da fórmula. E aí a fórmula, ela vai na mamadeira, ela vai naqueles copinhos, enfim, né? O ideal seria ela fazer como? Porque às vezes é muito mais prático, principalmente na madrugada, ela pegar lá, colocar na mamadeira e... Porque uma coisa é o que é o ideal. É o ideal, né? E outra coisa é a necessidade. É aquela rave dos 3 primeiros meses, que você quer botar uma farinha ali, né? Que ninguém nos ouça, pra criança dormir 8 horas e você acordar plena. E não rola, né? Então, essa coisa de você... Muitas vezes você deixa até a criança na própria cama, porque aí você só vira, vai, peitinho, vai, outro peitinho. E ponto. Então... Vou até pegar um gancho disso. Acho que eu vou até confundir a Laís de tanta pergunta, né? Não, é verdade. Não, é que eu queria responder essa. Então, responde essa, que depois eu vou... Guarda ela aí, não vou guardar. Que isso é importante. Eu gosto sempre de mostrar para os pais, para as famílias, as alternativas da mamadeira, porque muitos nem conhecem. Acham que a mamadeira é o único utensílio para alimentar o bebê. Então, tem bebês que realmente precisam complementar com fórmula. E aí, você pode lançar mão de outros utensílios que não vão estar confundindo o bebê com o bico. Exemplo, o copinho. Tem gente que pode usar copinho de cachaça de casa, aquele de vidrinho. Ainda nervoso de engasgar a criança, né? Que dali é tenso. Tem uma forma de fazer com segurança, deixar o bebê mais inclinadinho, ele vai dosando ali a quantidade, vai bebendo. Eles sabem fazer isso tranquilamente. A gente que fica com mais medo. Então, tem o copinho, tem a colher dosadora, que é aquela colherzinha que a gente também bota o leitinho, como se fosse um copinho, ele vai bebendo na colher. Então, são utensílios que não tem bico e não confundem a criança em relação a bico artificial nessa questão de complementar. É uma saída. E aí não existe Existe, acho que, óbvio, uma quantidade para ele, nesse início, tomar se ele necessitar de uma fórmula, né? Depende de quantos dias de vida. Normalmente, eles começam com 30 ml, aí, dependendo dos dias, vai aumentando. Pois é. A minha pergunta... Isso é importante, tá, gente? Adriana, eu tô tão nessa pegada na amamentação, porque eu não amamentei. Só uma coisa de fórmula que é importante, a gente tá falando. Isso que você perguntou, qual é a quantidade? Quem prescreve isso é o médico, tá? Tá. A fórmula é uma prescrição médica, isso é importante, porque é o que você falou. Minha amiga acabou de ter bebê, ela dava a fórmula tal, de tal marca.
cada bebê vai tomar a sua fórmula, o que for mais adequado, o médico vai prescrever. Sim, Isso é porque tinha importante. vezes que eu não conseguia falar com o pediatra por algum motivo, e eu tinha uma amiga que tinha tido 5 filhos. Eu falei, ninguém morreu. Então é ela mesma. Nossa, que bênção, né? 5 filhos? Nossa, Falei, é ela tão- que eu vou No ligar. desespero, é isso. é o Amiga, que deu vai. tudo certo. Gente, não só pode ter dado aconteceu certo. isso. 5 filhos, Adriana, só pode. Em algum momento Tá dá todo certo. mundo vivo. Não é? E ela me orientava, cara. Então, eu ia muito na dela. Mas que é errado, porque cada criança é uma Sim, criança, sim, né? Então, Bebê pode apresentar alergia, fórmula, alguma intolerância. Sim. Então, é uma prescrição médica. Entendi. O que eu ia perguntar... A Adriana falou que, né, a mãe pega o bebê, às vezes deixa na cama e... o bebê acorda pra amamentar e ela coloca ali. Eu já vi, assim, a gente vê essas coisas de internet, algumas coisas, que é bem perigoso, né? Esse fato de você tá ali, porque a mãe pode pegar no sono, né? Tá com o bebê ali amamentando, de repente, pum, pegou no sono. Isso não seria um ideal, na verdade, né? Ela teria que levantar, se colocar numa posição mais confortável, mesmo que aquela seja confortável, para ela poder fazer essa amamentação e não correr teoricamente, esse risco, né? Tem duas questões aí, né? Quando é um recém-nascido, o risco até maior de engasgo, por conta dele ser um recém-nascido, tem mais imaturidade gastrointestinal, o ideal é que ela, por 2 motivos, ela levante da cama. Um, para ela se posicionar corretamente, porque ela vai estar com a mama ainda dolorida, apojando, então ela tem que se posicionar corretamente, botar o bebê corretamente. Depois ela vai ficando mais safa com isso, e ela não vai estar mais com a mama dolorida. Então, vai ser mais fácil ela amamentar na cama, o bebê também já vai estar um pouquinho maior, então isso vai acontecer. Amamentar deitada não é um problema. Sim. Tá? Inclusive, amamentar deitada é uma posição. Mas para um recém-nascido, às vezes, é mais dificultoso. Então, ela podendo deixar ali passar um mês para tentar fazer isso na cama, é melhor. Se ela sentir que ela adormece rápido, que tem o risco dela deitar no bebê, ela vai sentir isso na madrugada e aí ela vai avaliar se realmente tem esse risco. Porque a cama compartilhada, que é o bebê dormindo com os pais, é possível, Sim. né? Mas tem aí umas restrições em relação a... Os pais não podem estar tomando remédio ansiolítico, não pode ter bebida alcoólica, fumo. Tem algumas restrições, assim, para fazer cama compartilhada. Mas é possível, sim. que loucura. Gente, é tanta informação que se eu soubesse... Muito. Eu acho que a gente Suspende o álcool, eu acho que a amor. gente vai ter que fazer uns 5 episódios. É. Pra conseguir falar tudo. Não, porque. Não, vou até pular umas perguntas, já que você entrou aí, né? Vamos na brincadeira. Peraí, que eu até fiquei nervosa agora. A deu Adriana até tá calor. vendo? O negócio da Peraí, amamentação brincadeira. pegou aqui. O negócio é o seguinte. Porque as duas não conseguiram amamentar, então pensa. Vamos inverter aqui. Tá bom. O casal tá lá, né? O marido todo animado e a mulher lá na produção do leite, né? Tem mulheres que não se sentem à vontade Sim. em transar, porque, né, tem todo o peito tem uma outra utilização neste momento. E aí, como é que funciona isso? Até porque pra na pegar prática no peito, mesmo. né? Assim, Ah, Laís, não. na prática. Porque se o homem for apertar o peito, né, vaza. Vai vazar. Se, assim, né, meu marido vai ver isso daqui. Ele vai Assim, lembrar. O meu, então, vai falar, meu Deus, eu não podia nem... Assim, Chega eu, não, perto, eu né? não me sentia vontade de falar assim, gente, eu vou estar lá no Rally Roll, esse negócio vai estar pingando, sabe? Que coisa Aham, nojenta. Pra sim. mim era nojento. Tem mulher que deve amar, né? Ou então Pinga, encosta, que bom, dói, sei né? lá. Tem homem que deve mamar, não Isso sei. é muito tem de tudo. Como é que funciona isso assim? Porque comigo foi dessa maneira. Tipo, aqui você. Aqui você não vai aqui não vai tocar. Território ainda É. intocável. Para menores. Então, isso é muito individual. É o que você falou. Foi a sua experiência, a dela também foi parecida, mas isso é muito individual. Mas boa parte das mulheres ficam um pouco incomodadas e constrangidas, porque, primeiro, né? Vamos lá, vamos pensar na questão do ato sexual. Para uma puérpera no primeiro mês, isso passa longe, né? Ah, total. Nossa, nem no pensa, primeiro, né? no Passei segundo e por no isso, terceiro, né? Mas Tipo, eu tenho certeza um ano. disso. É. Pensa essa que teve 5 filhos. Meu Deus do céu. Poxa vida. Então, mas se ela teve 5 filhos, ela voltou ativa, né? Então, pois a gente é. tem que pensar nisso. Então, assim, isso é natural, porque são vários fatores juntos. Vamos lá. Primeiro, fatores fisiológicos. A mulher, depois do parto, há uma mudança hormonal no corpo dela. Então, enquanto ela estava lá grávida, tem muita grávida que até fica com muito libido, né? Uhum. Porque ela tá com o estrogênio lá em cima, hormônio lá em cima. Depois do parto, esses hormônios caem bruscamente e sobem os hormônios da amamentação. Então, enquanto a prolactina, que é o hormônio que produz leite, tá lá em cima, os outros hormônios estão lá embaixo. E isso causa falta de libido, ressecamento na vagina. Então,
muda o corpo da mulher e ela fica realmente longe disso. Fora que toda a atenção dela tá pro bebê, né? O corpo dela, a autoimagem dela está completamente modificada, né? Vocês tiveram um bebê, imagino que no primeiro mês vocês se olhavam no espelho e talvez vocês não se reconheciam. Amor, esse momento é só na penumbra, entendeu? Só na penumbra. Você só quer saber de entrar na calça que era antigamente, Exatamente. ponto final. Então, são muitos fatores. Fora que cansaço, privação de sono, sobrecarga, então o marido volta a trabalhar, vocês ficam em casa com o bebê. E é cuidado do bebê o dia inteiro, cuidado da casa. Então, você olha pra cama, você não vê a cama como um local de sexo, Sim, né? sim. É cama pra dormir. Sim. Então, isso é comum para todas elas. Tem mulheres que viram a chave de forma mais rápida, tem mulheres que não. E aí eu faço o convite às que não viram a realmente ir pensando, porque esperar talvez um dia que isso aconteça talvez demore, né? Uhum. Então, assim, lógico, ela tem que respeitar o corpo dela, ela tem que ter uma conversa muito franca com o parceiro dela, com a parceira, dos limites dela. E aí o que você falou de pingar o peito, isso é muito comum. Inclusive, no ato sexual, a ocitocina tá lá em cima, vai ter reflexo de ejeção, então o peito vai pingar. Meu aí, Deus, que situação. E aí ela tem que entender, ela tem que se conhecer e ver. Isso tá ok pra ela? Uhum. E Porque pra ele também, sim, né? Também. Porque tem muitos homens que acham bonito a mulher nessa fase porque as mamas ficam mais cheias. Então, Aham. tem homens que gostam. E tem homens que, quando pinga o leite, ele fica... né? Então, ela tem que conversar com o marido Sim. dela, o parceiro dela, que seja. Olha só, acontece isso, como é que a gente vai fazer? O que é bom pra você? Eu não curto, não. Eu também não curto, não. Então, fica pingando muito. Então, vamos fazer o seguinte, vamos mudar uma posição. Ou ela fica de bruço, que ela fica... Entendi. Né? Fica de sutiã e tá tudo certo. Ou ela fica... Tem mulheres que ficam de sutiã, botam um sutiã bonito, de renda, botam um protetor pra não pingar. E ela tem que entender ali como ela vai fazer com o corpo dela que for bom Sim, pra ela, sim. né? Então, assim, isso é muito individual. Muito individual. Tem mulheres que levam na boa e tem mulheres que não gostam. Ela tem que entender mesmo como ela vai funcionar bem pra ela nessa situação. E aí, numa noite dessa, ela pode tomar um vinho amamentando? Tipo, Pode. Isso era um grande tabu, a questão do álcool. Na verdade, o álcool, amamentando, ele passa pro leite, tá? Agora, são doses maiores. Então, se ela for tomar uma dose, o que seria? Uma taça de vinho, uma latinha de cerveja, né? Uma dose de álcool, ela pode continuar amamentando. O ideal é que ela espere ali umas 2 horas para ela dar de mamar Entendi. novamente. Eu tomei 2 doses, então ela tem que aumentar esse tempo um pouquinho mais. uhum. Então, se ela E for aí, a aumentando as criança doses, ela tem que chorou e aumentar. faz o quê? Não, e sabe o que eu lembrei de uma coisa horrível? É que assim, se o marido gostar do leite, ele tem que ter cuidado pra criança não ficar sem o alimento, né? Que é isso? Porque, Será? assim, Não é possível. sei lá, gente. Qual será o gosto? Eu nunca provei. Você provou? Não, eu já tentei botar no Pôs a mão pra copo provar? pra eles Eu tomarem, não. dando R$100, mas não rolou. Não. Não rolou. Não. Rolou. Gente, não foi muito agradável. O álcool, ele muda, muitas vezes, o cheiro e o gosto do leite. E aí, se o bebê mama, às vezes, mesmo que você espere um pouquinho, ele mama, tem bebê que rejeita aquela próxima mamada. Mas em relação a marido gostar ou não de leite, né, dessa situação dele... Tem até um nome pra isso, que agora me fugiu o nome. Lactofilia, pode ser? Depois a gente pesquisa. Me fugiu aqui. Isso tem a ver com fetiche, Fetiche. né? Uhum. E aí tem homens que têm fetiche por mulheres Entendi. que estão aí no período de lactação e eles gostam de ver o leite Nunca saindo. imaginei isso. Eu nunca peguei uma paciente assim, ou pelo menos não tive esse relato para mim, né? Mas já vi casos assim. E é o que a gente falou, isso é uma conversa franca entre casal. Sim. Eles têm que se entender. E assim, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que se tá bom pros dois, tá ótimo, né? Tem que ser bom para os dois, exatamente. É a realidade de Se cada ele gostar, um. tá tudo certo. E ela também, Exatamente. ok. Exatamente. Não tem problema nenhum. Agora, se aconteceu algo ali, o bebê vai mamar, né? Vamos joga uma aguinha, faz uma Pois higiene ali. exatamente. Até porque, né? Exatamente. Nos tempos de hoje. Mais difícil, né? Não, e assim, é engraçado porque tem muitas coisas que a gente tá comentando aqui que, pra mim, na verdade, é uma surpresa. Né? Porque, como pra mim foi muito difícil, então meu marido nem podia chegar perto. Ele nem. Não era nem louco de chegar e às perto. vezes é isso, a mulher se sente culpada também. Sim, Né? sim. Dela ter uma relação sexual plena. E ela fala assim, mas nesse momento eu sou um alimento, né? Mas eu e sou muitas- mãe. E muitas vezes
a relação sexual acaba demorando, acho que um período até um pouco maior, devido a gestante a mãe tá nesse processo. Sim, amamentando, de com a libido amamentação. em baixa. Porque ela não, assim, ela não tá bem, ela não consegue, ou ela consegue. Porque tem muitas que conseguem com muita facilidade, né, Laís? Você olha, às vezes, você Isso fala... é muito pessoal. Eu vejo, às vezes, na maternidade, quando eu tô fotografando, assim, o bebê nasceu, sei lá, colocou no peito, ele vai lá, ele tá sugando. Aí eu falo, gente, como, né? Ele já tá ali. E a mulher já tem colostro. Juro pra você, eu fotografei um parto. Foi um parto normal. A gestante, né, foi pro peito, né, com a pediatra e tal. Aí ela pegou e foi apertar a mama. Nunca tinha visto isso, só em filme. Fez assim o leite, Adriana. Muito colostro. Não, o leite, não era colostro aquilo, não era possível que Era seja... o primeiro bebê dela? O primeiro bebê. Quando eu vi aquele jato, eu tomei um susto. Pena que não, assim, foi tão, assim, rápido que eu não esperava. Você não espera que vai sair um jato. É muito ocitocina. É ocitocina lá no... Porque o hormônio da ocitocina, que envolve ali muito o pós-parto, ele que faz essa força de ejeção. Mas foi mesmo muito. no colostro. Aí eu peguei e falei, mas assim, juro pra você, Repete. parecia coisa de Repete. filme. Eu fiquei olhando. Só pra eu Tomei um registrar. susto. Porque eu falei, gente, eu nunca vi isso. Isso pra mim era só coisa de filme, sabe? Tipo Friends, que você tá assistindo. Não, e eu, assim, hoje eu tô com a minha cabeça mais tranquila. Mas se eu tivesse, assim, essa vivência do que eu escuto hoje, se essas informações tivessem sido dadas há 15 anos atrás, que é o meu filho mais velho, cara, eu teria feito uma amamentação muito mais tranquila. Então fica assim, será que eu... É uma culpa perdoada, sabe? Lógico. Será que Não tem eu culpa. realmente tinha que ter insistido? Será que eu desisti porque eu ficava com vergonha das pessoas falarem que o meu leite era fraco? Você não tinha o Porque, conhecimento, né? E assim, que rede de apoio você tem também em relação a isso? Né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, bebe bastante água, eu tinha que tomar Dramin, e eu ficava sonolenta, já estava sonolenta da noite. Aí tinha que tomar o Dramin para fazer a produção. Alfafa, cápsulas de alfafa. Chegou uma hora que eu falei assim, não vou mais tomar Dramin, porque eu não consigo cuidar da criança direito. Não vou tomar alfafa, porque a coisa não está vindo. E meio que entreguei os pontos, porque eu já estava exausta, né? E sem contar as pomadas, aquilo tudo. Então, a rede de apoio, nesse momento, porque a gente acaba brincando assim, quando eu vou desmontar, por exemplo, uma decoração, eu viro para as mães e falo, olha, visita boa é aquela que leva a comida congelada. Visita boa é aquela que dá o vale manicure que vai em casa. Mas tem aqueles momentos que a visita não compartilha, porque a visita chega, olha o bebê, tira uma foto, beijo, tchau, e você fecha a porta e fica você e teu marido, ou você e o seu companheiro, sua companheira. Perfeito. Como é que quem está ali com você na noite, que eu acho que é o momento mais crítico, pode te ajudar? Porque muitas vezes o parceiro no dia seguinte vai trabalhar, às vezes é uma pessoa que tem que estar inteira à noite para te ajudar durante o dia. Como é que é essa rede de apoio para amamentação? Tá, vamos lá. Rede de apoio eu conceituo como uma rede também, como uma rede que essa família vai estabelecer que vai ajudá-la nesse processo. Então, assim, o que você falou de marido, parceira, quem tá ali com a mãe, faz parte da família. Eu nem considero, assim, uma rede de apoio, tá? Uma rede de apoio seria quem a família elege para estar ali ajudando neles nesse momento. Ajudando como? É o que você falou. A mãe vai estar voltada ali na amamentação, recuperando de um pós-parto, quem é que vai fazer um mercado, quem é que vai fazer uma comida, quem é que vai dar um jeitinho na casa, porque a vida continua, né? Sim. Então, essas coisas vão demandar também, e a mãe não vai conseguir. E muitas vezes o pai não consegue, que ele também tá ali ajudando a mãe e tudo. Então, pode ser uma mãe, uma sogra, nem sempre o laço ali de sangue é a pessoa ideal para algumas famílias, às vezes tem ali um conflito que nesse momento é complicado. Então, assim, quanto mais eu visito famílias, mais eu vejo situações diferentes. Então, assim, você acha que já viu de tudo? Não viu de tudo. Então, eu já vi sogras, mães, avós muito parceiras, juntas ali, e vi sogras, mães, avós, enfim, outra estrutura familiar que dificulta muito a mulher.
rebaixa muito a mulher, dificulta na amamentação, porque coloca Até ela... acho que naquela questão de, tipo, você tem que amamentar, né? Existe isso, né? Tipo, parece que é uma obrigação de que te Sim, colocam. inclusive Você precisa Já vi amamentar, alguns tem que ser o leite pais, materno. Gente, eu tenho muita história. Vamos fazer um podcast só de histórias. Sim. Eu já vi pai falando pra esposa assim, você não faz nada, você tem que amamentar. Também já vi. Assim, achei de uma Também já grosseria. vi. E na frente da funcionária em casa, na Porque minha frente. tem pais que, tipo, né, se Já excluem vi, assim, os total. pais forçando uma barra e você tem que fazer isso e você vê que a mulher não quer. Ela não quer. Então, assim, a rede de apoio, ela precisa ajudar essa família a cuidar da criança melhor, a conseguir ter uns momentos de descanso. E aí eu acho que a família tem que decidir quem é que vai estar junto com elas ali. Em relação às visitas que você falou, isso é muito importante. As pessoas também têm que ter essa noção, né? Vocês já passaram por puerpério. O quanto que é difícil receber visitas e visitas e visitas e você só quer descansar. Às vezes um pouquinho de tempo que você estaria ali descansando, você tem que estar fazendo sala, né? Eu acho que o primeiro filho que você recebe a visita, ainda você leva com mais facilidade. Quando é o segundo, que você ainda tem uma criança para olhar, outra para tentar amamentar e cuidar Mas isso também é muito individual, né? Tem gente que gosta, né? Sim, eu adorava. Então, a visita? tem gente que Eu fazia gosta. tudo. Na primeira, eu queria mostrar que eu era sinistra. Na segunda eu não queria nada. Que eu tinha tido filho, que eu tinha salgadinho, que eu tinha pizza, que a pessoa chegava à minha casa com flores, não sei o quê. E eu sei, mas na verdade, assim, eu queria mostrar isso, mas isso também teve um peso muito grande. Porque a pessoa saiu e estava exausta, porque ninguém ia lavar a louça. Todo mundo achava que eu estava super bem. Mas eu queria ser agradável, gostava da casa cheia. No segundo, eu já não fui tanto assim. Eu já soube... Dosar, né? Porque eu não precisava mostrar para ninguém que eu era uma super mulher. Então, é o momento de tirar a capa. É o momento que é seu. O momento que a criança vai dormir, você tem que dormir. Até porque dormir também ajuda na amamentação. Né? A família se no adaptar, descanso, né? né? Os 3 ou 4 ou Pois 5, é. sei lá quantas forem. Então, você vai se mudando um adaptar. pouco o pensamento em relação a isso. Por isso que é bom a família pensar nisso durante a gestação, né? Como é que vai ser o pós-parto? É organizar esse puerpério. Cara, mas as pessoas, por incrível que pareça, não fazem isso. Não Não. fazem. Eu converso com várias gestantes e elas falam de tudo. A amamentação é só depois que nasce. Aí que elas vão se dar conta, como eu também, como na minha época não tinha essas informações todas, ia uma enfermeira no quarto e falava sobre amamentação, você pega assim, pega assado. Mas é muita informação para ponto. pouco tempo, né? Sim. Quando você não tem nada Exatamente. de base, é muita informação. E aí depois também o médico não orientava de procurar alguma coisa assim, não vai, que você vai achar o seu jeito com a criança. E se não achar o jeito, mãe estressada ninguém quer. O que você quer? Uma mãe estressada ou um filho tranquilo? Não, uma mãe tranquila e uma criança tranquila ou uma mãe estressada e um bebê estressado? Mas isso também vai um pouco. E aí você cria mais culpa ainda. Você fala, então tá bom, vamos dar a fórmula. Ele não vai morrer, né? Não vai morrer. Se tivesse Foi o meu alergia, não vai caso, morrer. né? O meu caso, na segunda, eu moro no Rio há quase 10 anos. Minha família toda é de São Paulo. Minha mãe vieram pro nascimento da Júlia e minha mãe ficou 30 dias, minha sogra ficou 10. E eu com uma criança de 8 morta, de ciúmes, eu olhei meu peito e começou tudo de novo. Ia começar todo aquele processo. Liguei pra médica na hora. Falei, olha, tá acontecendo isso. Já aconteceu da primeira gestação, eu não quero amamentar. Eu já desisti em 15 dias. Eu já quis desistir. Você já tinha uma experiência muito ruim. E eu desisti, não é que eu quis, eu desisti. O que eu fiz? Eu liguei e ela falou, não, tenta mais um pouco, faz isso, faz aquilo. E minha mãe, não, tenta. Eu falei, não vou tentar nada. Aí eu liguei pra uma amiga que era pediatra, expliquei pra ela, falei, olha, por favor, eu preciso de ajuda. Eu não quero amamentar, eu não queria. Na verdade, eu poderia ter tentado, eu poderia ter buscado uma informação, de repente, enfim. Né? Porque isso foi há 6 anos atrás, então acho que já deveria ter mais informações. Mas eu quis desistir. Sim, você porque já tinha um trauma eu não. grande. Cara, isso é um ato corajoso, né, Laís? Sim, então. Fala um pouco sobre... essa questão da mulher não querer amamentar. Isso é muito importante. Como nós, profissionais, temos que ter um feeling para sentir isso. Por quê? Se você tivesse... se eu tivesse conversado com você, por exemplo, a gente ia conversar. Como é que foi a sua experiência? E aí, rapidamente, eu ia ver que você tinha um trauma. A sua questão era passou por uma experiência muito ruim. Sim. Tava vendo aquilo se repetir, você não queria mais, né? E aí, nessas situações, você tem que ter o feeling de falar,
Bom, ela não quer amamentar. Será que isso é definitivo? Ela não quer porque ela não quer? Ou ela não quer passar por uma situação ruim de novo? Porque ela pode passar por uma experiência boa se ela tiver Sim. uma orientação adequada, né? Então, muitas mulheres não têm o desejo de amamentar porque não querem passar por experiências ruins. Então, assim, na verdade, cada mulher tem sua história, né? Na maternidade, eu converso muito com equipe, em treinamentos, para elas terem... E isso a gente só adquire na nossa prática. É o dia a dia com a mulher, com as famílias. A gente vai sentindo quando a mulher quer e quando a mulher não quer. E quando ela não quer, é um motivo, assim, muito drástico que ela não quer, ou ela não quer porque ela está com medo de alguma coisa? É falta de informação? Porque quando é falta de informação, a gente consegue... Olha, eu acho que você tá com receio disso, você tá faltando essa informação. O que você acha de não ser tão drástica agora, de não interromper, por exemplo, uma amamentação e tentar desse jeito? Você acha que vai ser bom para você? Você vai conversando e vai dando para ela o poder de decisão, mas com informação. Não, porque pode mudar tudo ou não. Pode, e geralmente muda, Uhum. tá? Agora, temos casos drásticos de não quero. E aí, a gente tem que segurar o nosso julgamento. Porque já vi situações de mulheres que não queriam. Aí a gente, pô, como é que pode? Mulher cheia de leite não quer amamentar. O que aconteceu? Aí a gente, às vezes, vai colher uma história dessa mulher. Essa mulher foi violentada. Sim. Entendeu? Aí você tá julgando uma situação e não sabe de uma história dela, né? Então, temos muitas situações em que mulheres não querem amamentar, às vezes por experiências ruins, até de violência. Sim. Né? Vamos lá. Vamos. O nosso tempo está acabando, tem muita coisa Deus. ainda. Muito. Tem uma história que... Não é história, né? Mas assim, quando a gente vai amamentar, não é só o leite, não é só o alimento que a gente está dando para o bebê. Eu brinco que é um spa, né? A criança está ali no parque de diversões porque a criança, o bebê é abraçado, tem o cheiro da mãe. Então, fala da sua maneira, né? Com propriedade. O que é esse momento da amamentação? Quais são os laços que são criados nesse momento, além da nutrição que o bebê tem? Isso. Se a gente for olhar basicamente pela nutrição, né? O leite materno ele é o melhor alimento para uma criança, para o desenvolvimento de uma criança. Não quer dizer que a fórmula não é importante, a fórmula salva vidas, né? Em condições que a mulher não consegue amamentar, a fórmula vai suprir e salvar a vida dessa criança. Mas o leite materno é o melhor alimento e ideal para todas as fases do bebê. Mas é o que você falou, o leite materno ele é muito além disso. Então, a mulher ela consegue estreitar a relação com seu filho. Não quer dizer que quem não amamenta não consegue fazer isso. Obviamente, temos duas situações aqui que vocês com certeza são mães maravilhosas, mas você consegue estreitar precocemente esse vínculo. Como você falou, o bebê ele consegue encontrar no peito o conforto. Então, quando você tem um recém-nascido que ele vem aqui para fora e se encontra num mundo completamente diferente do que estava dentro da barriga, ele vai chorar demais, ele vai procurar o acalento e o peito vai ser esse acalento por muitas situações, né? Então, nem sempre o bebê vai chorar porque ele está morrendo de fome. Às vezes, ele quer ficar ali aconchegado no colinho e o seio materno, ele é nutrição e ele é uma forma prazerosa do bebê ficar junto com a mãe e se acalmar também. Então, isso faz parte da relação de mãe e filho para acalmar o bebê também. Então, vamos para mitos e verdades? Vamos. Temos muitos também, né? Vamos lá. É verdade que quando o bebê está com a mãozinha fechada, é porque ele tem fome? Se ele estiver mamando, né? Ele está sendo amamentado e a mão ainda está fechada, ele está ali sugando com a mão fechada, sinal que ele está ali ainda ativo, com fome. Quando você começa a observar que a mão dele vai abrindo e a gente até pega assim o bracinho tá pesado, né? A mão já abriu, o bracinho começou a relaxar pesado. Sinal que ele já está alimentado, já está ali sugando para dormir. Então, é um sinal de fome quando ele tá sendo amamentado e com a mão ainda está muito fechadinha. Quando a gestante, né? A mãe já virou mãe, né? Porque já não é mais gestante. Ela sai, né, da gestação, teve o bebê, o que ela mais quer é o quê? Comer alguma coisa que ela teve vontade, né? É o japonês que ela não pôde comer, que a gente sabe que às vezes pode, tem médico que libera ou não, chocolate. Então, assim, qualquer tipo de alimento, isso interfere no bebê, dando uma cólica, dando algum outro reflexo pro bebê, reflexo não, né? Vamos supor,
uma intolerância a Reação. alguma coisa, uma reação, Sim. obrigada, uma reação a alguma Cólica coisa? é a mais comum, né? Que as Sim. pessoas ficam com medo. A cólica no bebê, no recém-nascido, ela é esperada, né? O desconforto gástrico, gases, a cólicazinha é esperado para um recém-nascido, para um bebê de poucos meses ter, porque ele ainda está com imaturidade gastrointestinal. Isso é esperado. Isso independente da alimentação da mãe. A gente até gosta de não ficar restringindo. A gente orienta que a mulher não fique fazendo restrições de alimentação, porque isso só vai dificultar ela prolongar a amamentação. Se ela começar a restringir, isso aqui dá gases no bebê, isso aqui não posso. Hoje eu comi feijão, o bebê ficou meio irritado, soltando pum, tirei o feijão. Se ela começa a tirar tudo da alimentação dela, achando que o bebê tá dando reflexo, né? Tá dando cólica. Daqui a pouco ela não tá comendo mais nada, né? E ela vai levar a alimentação durante um mês. Ela não vai conseguir prolongar isso. Então, não há restrição de alimentação durante a amamentação. O que ela tem que observar hoje eu usei um tempero muito diferente, o bebê ficou muito choroso, teve cólica. Tá, guarda essa informação. Vê se você vai usar de novo, se isso vai se repetir. Porque pode ser que seja um dia só de um bebê que ele tá mais enjoadinho, seja algo pontual, não seja nada da sua alimentação. A prótese de silicone, ela atrapalha da amamentação? Ela não está relacionada. Tem gente que tem. Eu tenho prótese. Será que eu vou ter algum prejuízo na produção de leite? Não, ela não está relacionada a prejuízo na produção de leite, a diminuição, nada disso. O que ela está relacionada é deixar a mama mais cheia. Então, por exemplo, desceu o leite, a mama naturalmente fica mais cheia de leite, com a prótese eu vou ter uma mama mais cheia, mais dolorida. Então, eu posso ter ali complicações muito na pojadura, a mama vai ficar realmente mais cheia. Mas na amamentação em si não há problema. Eu posso ter, dependendo do tamanho da prótese, se a prótese for muito grande, eu posso ter ali uma competição de espaço e comprimir um pouquinho alguns ductos. Essa mulher talvez tenha mais, desenvolva mais um ducto entupido, porque comprime algum ducto. Mas isso pode estar relacionado à prótese ou a alguma cirurgia na mama também. Entendi. E amamentei. O peito cai? Esse é um grande medo de algumas um peito mulheres, fica maior né? que o outro, né? Tipo... Então, um peito já é maior que o outro, né? Isso já é uma simetria normal de todas as mulheres. Gente, eu vou medir hoje. Mentira, não duvido. Depois desse arco aqui, ó. Ai, podia ficar assim, redondinho, né? A questão do peito cair, né? Da flacidez, não é culpa da amamentação. Tem gente que acha que é culpa da amamentação. É um resultado da alteração da mama durante a gestação. Então, por exemplo, você tá com a mama, né, adulta, normal. Quando você entra na gestação, naturalmente começa a aumentar ali o tecido mamário, a sua mama começa a aumentar na gestação. E aí, quando você para de amamentar, esse tecido ele evolui e a sua mama diminui um pouco de tamanho. E aí fica um pouco flácido, porque diminui ali o conteúdo, né, do tecido. Fica um pouco de flacidez. Mas isso é por conta do processo gestacional, independente de você amamentar ou não. Entendi. E me diz uma coisa, sutiã. Como é que a gente sabe o tamanho certo do sutiã? Porque às vezes você vai, compra o sutiã de amamentação grávida. Aí você começa a amamentar, às vezes aquele sutiã ou fica pequeno ou fica grande. Como é que a gente vê essa numeração? Você sabe dizer? A numeração geralmente aumenta de 1 a 2 números do seu número. O que é importante da gente deixar claro do sutiã de amamentação é que ele seja confortável no sentido de... geralmente eles têm aquelas aberturas de triângulo, né? Quando ele está apertado, aquelas faixas laterais comprimem muito essas regiões da mama. Isso é um perigo, porque quando eu tô com a mama cheia de leite, aquilo ali está comprimindo, eu faço compressão nos ductos, eu acabo entupindo ductos ali, provocando mastite, muito comum. Mastite por conta de sutiã apertado, porque o leite fica ali parado, vai causando inflamação e desenvolve uma mastite. Então, o perigo do sutiã eu sentir ele apertado. Sentiu que ele tá apertado, incomodando com uma alça mais apertada. Tem mulheres que até preferem usar top. Por conta de ser mais confortável, eu não tenho essas alças me pressionando em nenhum quadrante da mama. E quando a gestante falam que tem que ficar com a mama exposta ao sol, né? Ou porque tem problema de rachadura, ou porque... Gestante. Ou
E o pós também, né? Porque o pós... também tem a orientação O no pós tem, né, que você fica ali com o peito exposto ao sol, ali bonita, esperando, sei lá o que acontece ficar com o peito exposto ao sol. O sol ele tem um efeito, né, cicatrizante, mas ele tem um risco de exposição também Queimadura. ao sol, de queimadura, e ele ele resseca muito também a pele. Então, quando a mulher, eu senti que eu fui ao sol e realmente melhorou a cicatrização, mas a gente sempre pede para ir passando bastante o leite dela, hidratando aquela mama se ela estiver exposta ao sol, porque o sol ele resseca muito e aí pode até piorar O esse ideal é que ela sempre faça essa... hidratação tudo com com leite. leite. Ela não vai usar creme, pomada, Entendi. nada. Hidratação com o próprio leite, que hidrata e é cicatrizante. O leite materno ele tem componentes, células que vão cicatrizar algum machucado que ela tenha também. Olha que coisa maravilhosa, né? Ai, pois é. Eu lembro que eu usava o sutiã amamentação e às vezes meu marido chegava em casa e eu não tava nem aí, né, para as pessoas que estavam lá em casa. Todo mundo fica sem vergonha. Pois é. E Ela vai embora. Não, virou utilidade pública. Então, assim, depois vizinho, todo fica mundo. pelada, gente, pagar peitinho não é nada, né? Então, meu marido chegava em casa e falava assim, Madonna! Porque eu tava com aquele sutiã, com os bicos assim, né? Me sentindo a própria Madonna. E é isso. Eu brinco muito quando eu vou fazer as desmontagens e às vezes a paciente ainda tá lá. Eu falo pro marido, olha, você vai chegar em casa, você vai encontrar uma mulher calopsita, com os cabelos aqui em cima, né? Com o peito, né? Às vezes o peito vai estar mais assim, o peito vai estar mais assado. Você vai ver ela de camisola, fedendo a leite. E não pergunte pra ela assim, você não tomou banho? Não tomei banho, não deu tempo, porque essa criança só mama. Até porque o meu perfume é leite. Inclusive, a pia está cheia de louça e é isso. É isso. Né? Então, é um período que realmente, para a mulher, é uma adaptação muito grande. Muito. Porque é um cansaço. É uma mudança de identidade, né? É verdade. Total. E às vezes, eu lembro que eu ia pra fila, sei lá, tipo, mercado de banco, e eu ficava pra frente e pra trás sem ter criança. Sabe assim? É automático, Isso é né? muito Automático, né? Eu fico assim. Você fica Não assim... é? Gente, que doideira isso, né? Então, a gente vai ficando meio... Não, Mas ter tá aí, filhos não é fácil, porque, assim, é um aprendizado... Vira uma chave desde o momento que ele nasce. Agora, Laís, uma coisa que você falou, que eu acho que, assim... Porque, assim, amamentar, você vai aprender, você vai no susto, vai na dor, vai na solidão, vai contratar uma consultora ou não. Mas eu acho que o mais importante é não ter o julgamento em relação à decisão da outra mulher ou julgar a situação que ela está passando. Porque cada uma tem a sua história. Com certeza. Né? A gente não sabe, quando se fecha a porta de casa, a gente não sabe as dores daquela mulher, a gente não sabe o passado daquela mulher. Então, a gente não sabe a ajuda que ela tem efetiva. Sim. Né? Então, eu acho que a gente tem que olhar. Quando uma mãe, muitas vezes, no shopping, com meu filho com 3 meses, eu abria uma mamadeira e botava fórmula, me olhavam como se eu fosse uma assassina, como se eu estivesse dando, sei lá, caldo verde, sabe? Então, eu me sentia, às vezes eu botava a mamadeira de uma maneira bem discreta, quase no banheiro para dar a mamadeira, porque eu me sentia envergonhada. Então, eu acho que eu como mulher, a gente tem que ter uma consciência de que a gente tem que olhar, ter um olhar mais generoso para a outra e não com julgamento. E eu acho que isso muda até a culpa diminui, né? Porque quando você tem um olhar de uma outra mulher, tipo, ai, que lindo! E você vê que ela não está julgando porque é mamadeira, se é peito, se é isso, aquilo, você dá até aquela respirada. Sim. Então, isso eu acho que faz toda a diferença. Isso eu aprendi e aprendo diariamente no meu trabalho, porque cada família é única, cada mulher tem sua história. Isso que você falou é muito importante, porque eu já diversas vezes durante uma consulta, eu tive que... Ela queria muito amamentar exclusivamente, a coisa vai desandando, ela já está quase largando a amamentação, você fala, calma, o peito está caindo, vamos regredir um pouquinho para você avançar? Que tal se você não conseguir ordenhar, você dá uma fórmula aqui, e aí você, às vezes, sugere e você salva uma amamentação, né? Em alguns casos. Então, mas isso é muito individual. Então, a gente tem que, o que você falou, o olhar generoso, respeitar cada história, porque não tem como a gente julgar. Cada mulher é única e cada família tem sua história. Então, a gente tem que ter essa empatia, né? Com as mulheres que amamentam, mulheres mães. Ai, Laís, que papo maravilhoso. Foi ótimo. Tantas dúvidas, mas a gente tá chegando ao fim. Ah, que pena. No nosso Mulher Pode Tudo. Foi, assim, incrível. Inclusive, né, eu vou passar as peitolas. Ah, Ai, tchau, amiga.
demais. Eu adorei, eu já vou usar no curso, sabe? Não Ai, é? Olha que isso, lindo. gente. Adorei, Olha gente. isso. Ficou sensacional. Gente, e é assim que Você o não bebê olha pra esperava, gente, né? Não esperava mesmo. Pois é. Ai, muitas Mais surpresas. peito, Olha aí, ó, peitos. mais peitos. A gente pode fazer um bloco de carnaval. As peitolas. Gente, ia ser sensacional, né? Ia ser Vai muito estar bom. cheio. Vai estar Vai, cheia. Vai. E muita mulher vai se Venha com a liberar. peitola que você tem. Vamos ser felizes. Caia no samba. Mas a gente só tem a agradecer Eu que pelo agradeço. carinho, pela sua disponibilidade, por nos tirar tantas dúvidas, mesmo assim, mães já de filhos grandes, né? A gente ainda tem essas dúvidas. E trabalhando na maternidade, porque eu, como fotógrafa, vejo ainda um pouco mais. A Adriana depois tem esse contato com elas depois da decoração e pergunta, e às vezes vê amamentando e tal. E a gente vê, né, todo esse movimento que é feito e o quanto é importante toda essa informação e ter essa rede de apoio, né? Então, assim, a gente super indica essa rede de apoio para as gestantes que podem ter, né? Seja a tia, a avó, seja uma consultora de amamentação que vai estar ali, né? Fazendo aquele trabalho maravilhoso. E porque a tia, a avó, todo mundo pode ajudar. Mas eu acho que o profissional é, né, a pessoa, acho que de repente mais adequada para isso, porque é um momento muito delicado, né? Então, eu falo por experiência própria. Mas o meu caso não é um caso que eu falo que ele pode ser... Não, muitas mulheres passam por isso, É, né? não é um- Eu acho que é acho que mais não é um- normal ter dificuldade do que Sim. ser aquela amamentação plena. Sim, mas eu digo assim, que eu não sou parâmetro. Mas, enfim, né? Porque eu já logo desisti e pronto, e assim foi. Mas foi maravilhoso Que bom, estar com meninas. vocês. Fico feliz, fico feliz. E a gente se E divide quanto mais, muito. pra mim é um prazer, como eu falei, quanto mais eu puder discutir sobre isso, levar esse papo para frente, as mulheres cada vez mais procurarem esse conhecimento, eu tenho certeza que elas vão estar munidas aí Sim. nesse processo para elas que é muito difícil, Sim. mas pode se tornar um pouco mais leve quando ela tem conhecimento de qualidade e atualizado, que é Sim. muito importante, que às vezes uma rede de apoio não tem o atualizado. Exatamente. Né? Tem tudo para entregar ali, mas às vezes falta uma atualização Sim. de uma coisa que já mudou. Então, é importante ela estar aí munida de informação. E é importante que essa mulher procure isso enquanto estiver grávida. Sim, Porque ela já importante. vai tendo consciência do que vai vir, Sim. né? O que pode acontecer ou não. E ela já sabe mais ou menos que caminho ela vai, Isso. né, tomar. Ela vai decidir. ajustando, logicamente, na prática com o bebê, mas ela já não vai ser pega de surpresa em várias Exatamente. situações. Ela já vai ter Exatamente. um conhecimento ali. Isso é muito importante. Então tá. Ai, foi ótimo, Laís. Obrigada, meninas. Beijo. Até a próxima. Até. Gente, que isso, cara? Vocês vão se despedir assim do público? Como assim? Como a gente vai falar? Ih, esquecemos de falar, Tem que gente. falar o quê? Volta de novo, faz Volta beijo, aí, ô. amiga, Peraí, tem que falar o quê? Ué, acabou? Não acabou, não? Acabou, só que a gente agora tem que falar o nosso final aqui. Como é que é o nosso final? Vou pegar um negócio. Fica à vontade, pode. Então como é que a gente vai falar? Como é que- Contato dela. Como é que a gente vai falar? A gente fala... Não, não tira agora não, Thaís. Não. Você vai gravar aí. Como é que a gente vai falar? Eu não vou aparecer mais, não, né? Vai, rapidamente. Ah, vou? Vai, não, mas pode comer. Não tem problema não. Pode, só elas duas que vão. Como é que Não, vai a gente falar? pode falar assim... Ferrou. Você mandou falar. Ferrou a Davi. Agora dá uma Fala, deixa Davi. aí. Falando porque vocês simplesmente deram tchau pra ela e, tipo, quem tá assistindo... E fala, entendi, ok. Você É, falou com ela, né? Muito obrigada. Vou repetir o tchau, Laís, tá? Beleza, beleza. Aí a gente fala... Ferrou. Vai- Não faz mal, Não, continua aí, Laís. Não tem problema não. Vai ficar em cima dela, Laís. Tá bom. Vai pegar você. Laís, obrigada, foi um prazer, um grande beijo. E a gente quer deixar também um recado aí para todas as mamães assistirem o nosso canal, ativarem o sininho, né? Agora deu bloqueio. Pra, aqui. pra poder sempre ter em primeira mão todas as novidades. E esse podcast de amamentação Foi excelente. Muito Você que tá legal. aí, que é a vizinha, que não tá grávida, pega o interfone, liga para aquela tua vizinha gestante que tá quase parindo e manda ver. Mulher pode tudo, porque hoje é uma dica que vale milhões. vale Tá? milhões. Invejosos vão dizer que você está mentindo, mas não é não. Você vai dar uma dica muito boa para ela. Porque mulher pode tudo, inclusive amamentar. Com toda a rede de apoio, com o que for, vocês são capazes. Até a próxima. Beijo!